vai ser um grande desafio. Estamos no ar. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu quero ouvir. Alô, igual ao auditório, boa tarde. Boa tarde para nós que estamos aqui, que delícia. Boa tarde para quem está conosco nas redes sociais. Sempre muito bom estarmos juntos. Nós daqui, nossos amigos que nos trazem até essa casa todas as semanas, ou sempre que a gente chega aqui. Muito bom. Excelente. Uma alegria ver vocês aí, né? E sentir essa espiritualidade nos envolvendo, né, Jane? Não é, não? É. E sentir também a vibração de todo mundo, né? Porque a gente acaba se comunicando mente a mente, espírito a espírito. Isso é bom demais. Comungamos, né, nesse momento. Não é? Com certeza. Todo com mundo certeza. já com o espírito preparado para a festa junina? Isso. Parece que falta muito, está faltando pouco, hein? Falta pouquinho. Vamos nos preparando, não é? Com certeza, o dia 17 de junho, não esqueçam, né? A gente está aceitando doações. De muita coisa ainda, de né? De muita coisa ainda. Eu, particularmente, vou aproveitar da minha posição aqui. Isso. Quem quiser ser voluntário, que seja adepto da causa vegana ou vegetariana, a barraca está aceitando voluntários. Fala comigo ou com a Solange, né, para trabalhar no dia da festa e também para ajudar, né, mesmo antes na organização, colher doações e tudo mais, tá bom? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Alguém já participou da organização de uma festa junina? Ou da nossa aqui? Pois é, quem já participou sabe do que nós estamos falando. É meu primeiro ano. Seja bem-vindo. Estou debutando. Então vamos, né, de Evangelho. Vamos lá, gente. A gente vai ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que foi aberto aqui ao acaso, no capítulo 20, Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, bem o sei, mas não importa. É preciso regardes com os vossos suores o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Senhor Jesus, divino amigo, amado mestre, amado Kardec, que nos traz mensagens como essa, para que os nossos corações sejam tocados, para que saiamos da nossa zona de conforto, para que, contigo ao nosso lado, Mestre Jesus, possamos viver o mundo de forma intensa e evangélica, que possamos tocar os corações daqueles que estão ao nosso redor, pelo nosso exemplo, que possamos estar sempre conectados a Ti, Senhor Jesus, e transformarmos as nossas vidas no caminho que Tu nos ensinaste. Ampara-nos nessa noite, nessa tarde, com essa equipe de espíritos da falange de Joana, de Francisco,
que nos envolve nesse momento, para que possamos refletir, para que possamos entender, para que possamos ter a vontade e a força, Senhor, e a coragem de praticar a Tua palavra. Sê conosco, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje estamos começando o capítulo 4, que tem como título Cessação do Sofrimento. Para quem já teve contato com outros livros de Joana, ao comparar e encontrar plenitude, a gente percebe que ele é um livro menor do que os outros. Ele tem menos páginas, mas ele tem um conteúdo bastante denso, um conteúdo bastante convidativo, como todos os outros, mas a gente está falando porque ele é um livro pequeno, em comparação com os outros que ela ditou para Divaldo, mas ele é o terceiro livro da série, né, só lembrando, então, da série psicológica, e ele traz assim conteúdos muito importantes, significativos. A cada capítulo, ela vai tocando em aspectos diferentes, em pontos que fazem com que a gente possa fazer ampliações muito importantes nesse estudo. Então, nós usamos o livro base, né? E também, novamente, Os Pantanais da Alma e o Cuidar do Ser, Pantanais da Alma, do James Hollis, e Cuidar do Ser, do Jean-Yves Leloup. Como vocês devem ter visto, ela abre o capítulo com um parágrafo de Carl Gustav Jung. Ela começa o capítulo trazendo essas palavras. O homem tem de lutar com o problema do sofrimento. Só essa primeira frase a gente já pode parar para falar nela. Jung dizia: o homem tem de lutar. Ou seja, essa é uma questão básica e comum a todos nós. E aí ele continua: o oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando-o. E a gente está estudando já nesse livro, conhecendo o budismo, tudo que é falado e que Joana traz para nós, e que o Carlinhos tão brilhantemente aprofunda com seu conhecimento sobre o tema. O budismo fala do sofrimento. A base da sua filosofia é o sofrimento. Mas ele trabalha nessa questão. É importante tirar da gente. E aí o que Jung fala? Que o ocidental procura suprimi-lo com remédios. Jung escreveu isso lá na primeira metade do século XX, não foi agora. Esse é um texto da primeira metade do século XX, onde ele diz que nós, os ocidentais, queremos suprimir o sofrimento usando medicações. Parece que ele escreveu ontem. Mas o sofrimento, ele continua dizendo, precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando-o. Aprendemos isso somente com ele, o Cristo crucificado. E aí ele traz o nosso exemplo maior. Porque quando fala de superação, quer dizer, na verdade nem é de superação que eu queria dizer, quando ele fala que o sofrimento precisa ser superado, mas para superar é preciso suportar, a gente pode entender que é suportar com dor, trazendo mais dor, não tendo nenhum tipo de ação para sair dali. Eu fico com a dor, essa dor é minha, e eu não olho para ela. Eu não aproveito o momento para fazer nenhuma, né, para fazer ampliação de consciência, expansão de consciência, para compreender qual é o sentido daquele sofrimento.
o sentido de suportar é viver o sofrimento, compreendendo esse sofrimento. E aí ele traz o exemplo de Jesus Cristo. O que foi que a gente aprendeu com ele em relação ao sofrimento? Como ele lidou com o sofrimento. E por isso, não só por suas mensagens, ele também se tornou nosso exemplo de como viver as situações desafiadoras da vida. Então, suportar no sentido de trazer para si, no sentido da responsabilidade diante da dor e do sofrimento que chega. Ela começa com esse texto. Exatamente, encontrando um sentido para isso. Né? Isso se contrapõe às afirmações anteriores de Jung, né? Que a gente pode suprimir o sofrimento, a gente pode tentar se livrar do sofrimento, e isso, ele está dizendo que não é o caminho. Que o caminho é vivenciarmos o sofrimento, mas dando um sentido, observando esse sofrimento, né? Vendo as transformações que aquelas situações que para nós naquele momento representam um sofrimento, elas nos indicam, elas nos apontam, aonde elas apontam dentro de nós os locais onde nós precisamos enxergar e transformar. E nesse caminho, a gente vai passar por essa palavra tão conhecida, trazida por Joana, que é o autodescobrimento. Não é? Que é o autoconhecimento, que é o encontro que a gente faz com a gente mesmo para podermos entender, dar sentido e significado a esse sofrimento. O sofrimento, a dor, é um chamado da alma. É a alma dizendo assim para a gente, alguma coisa ficou perdida no caminho. Alguma coisa deixou de ser vista e é preciso ver. E só é possível ver se a gente tem se permite esse espaço para olhar. Ao invés de ir caminhando, colocando embaixo do tapete, ou ocupando o espaço permanente da vítima, né? Daquele que se considera credor do mundo, quer dizer, o mundo me deve, as pessoas me devem, e por isso é que eu sofro. Ela começa com esse texto já de bastante aprofundamento e de ampliação para nós. E ela continua. Na condição de enfermidade, ou seja, ela já está dizendo que o sofrimento é uma enfermidade. Para ser curado, encontra diversos meios eficazes. Alguns o atenuam, outros são inócuos e raros se apresentam como de eficiência incontestável. Então, ela vai trazendo para nós, aprofundando tudo o que ela já vem falando de alguma maneira desde o início do livro, dizendo que, às vezes, a gente vai buscar a cura dessa enfermidade que é o sofrimento por caminhos equivocados. Por exemplo, quando Jung falou que nós ocidentais queremos tratar do sofrimento com medicamentos. E olha, é importante a gente dizer, nada contra. Existem situações em que eles são realmente necessários. Profundamente necessários. Mas o que a gente lembra que toda medicação trata de sintoma. Toda medicação olha para aquilo que a gente chama de sintoma, não é ainda a própria enfermidade. Não é ainda aquilo que está provocando. Então, a gente toma um remédio, ele vai aliviar o sintoma, e daqui a pouco a gente está doente novamente, tendo dor. Estou falando agora de dor física ou algum sofrimento que seja emocional ou psíquico.
Então, alguns meios que a gente utiliza efetivamente não nos levam a atenuar. Eu não digo nem curar, que às vezes nem é possível na existência, porque é um remédio que a gente precisa beber simbolicamente, mas a gente não consegue sequer atenuar. E aí ela continua. A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Então é importante. Por isso que lá no capítulo 3, ela estava falando com a gente de causas do sofrimento. Se a gente não olha para isso, nós não vamos tratar, nós não vamos conseguir a cura que a gente busca. E nós somos tão acomodados até com as situações difíceis. A gente se acomoda até naquilo que é ruim. Com certeza. É muita maluquice, mas é assim que a gente funciona ainda. A gente fica ali, naquela dor, naquele sofrimento, ao invés de tomar as atitudes para que aquilo seja transformado, para sair dali. A gente prefere ficar ali, porque mesmo na dor, aquele espaço é um espaço conhecido. E eu fico ali. É muito doido o que a gente é capaz de fazer com a gente mesmo. Sem tomar atitude, muitas vezes fugindo, inclusive, de ter consciência sobre o que está fazendo, sobre o que está acontecendo. E aí a gente passa a vida sofrendo, com dor, reclamando, mas na superficialidade o tempo todo. Sem conseguir dar um mergulho. A gente é tomado de uma imobilidade e de um entorpecimento, em que aparentemente está tudo bem. Né? A gente vai falar no final do livro, Joana vai falar da homeopatia. Né? Tem umas teorias interessantes. Quando você não tem sintoma nenhum, você pode estar muito saudável ou muito doente. Né? Então, aparentemente, você está num nível de equilíbrio, mas por dentro, aquilo é total desequilíbrio. E a gente fica nessa situação, né? E isso não nos move. Simplesmente nós passamos a vida, né, simplesmente confortáveis numa situação que não é boa, não é feliz, né, e é um sofrimento. Um exemplo que a gente tem, falando de uma situação que todos nós vivemos, que é a questão das experiências infantis e de convivermos com uma criança ferida em nós. Mas a gente muitas vezes não quer olhar para isso. A gente não passa pela vida sem ampliar esse olhar para entender essa dor vem da onde. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão sempre tão alegres, sempre tão para fora, né? Mas dentro tem uma dor, existe algo que sangra. E a pessoa não é capaz de olhar. Nós não somos capazes de olhar para essa dor, para isso que sangra em nós. Porque todos nós temos uma criança que ficou ferida. Porque não compreendemos as situações, porque não tínhamos maturidade à época. E não é o caso de dizer, meu pai fez isso, minha mãe é culpada, ou meu pai é culpado de eu ser como eu sou. Chega uma hora, queridos, que a gente precisa fazer o nosso próprio parto. Ser a nossa própria mãe e o nosso próprio pai. Isso é ganhar maturidade. Mas eu não consigo fazer isso sem olhar para a ferida. Negando a existência dela.
Por isso, ela diz, algumas coisas a gente faz, mas não vai dar resultado, porque a gente não está olhando para aquilo que efetivamente está gerando. Então, eu acabo vitalizando até. Isso ela, é uma fala que ela traz daqui a pouco. Desde que, acabei antecipando, desde que o mau uso da razão o origina, é indispensável agir no fulcro do seu desencadeamento, de modo a fazer cessar a energia que o aciona e vitaliza. Exatamente disso que a gente estava falando há pouco. Vamos imaginar uma situação hipotética, fictícia, que a gente teve uma experiência numa família em que uma família que tinha uma dinâmica agressiva, uma dinâmica de brigas e desentendimentos constantes. Essa criança fica ali, vivendo essa situação. E aí, pelo uso da razão, ela diz assim, mas eu não vou ser assim, eu vou ser da paz. Ok. Ela pode adotar esse comportamento diferente ou oposto àquilo que ela viveu e ela ser efetivamente da paz. O que não quer dizer que aquela criança não está chorando. Porque às vezes ser da paz é dizer sim para tudo. É se tornar escravo de situações para não entrar em conflitos. Aí a companheira assim, nossa, E aí a gente vai para o lado oposto. Porque aquilo que eu vivi, eu não quero para mim. Mas a que preço? Se eu não olho para a dor, se eu não olho para essa ferida, eu dificilmente vou ser pacificado de uma maneira construtiva para mim e para o outro. Porque dizer sim para manter a paz também causa dor. Também vai ser frustrante. Porque vai chegar um momento que essa pessoa poderá dizer, e eu? Eu não tenho espaço na vida? É sair de um polo para o outro. Está fazendo sentido isso, gente? Igual a esse, pode ter um monte de outros exemplos que podem ocorrer para vocês. Então, ela diz, o homem que pensa é responsável pela preservação da vida. Agora, a gente pensa, não é verdade? A gente ganhou razão, ganhou algum nível de discernimento, né? Vamos combinar. Algum. Ganhamos algum. O que a gente está fazendo com isso? Exato. Essa é uma questão. E o que a gente está fazendo? Às vezes, crenças equivocadas daquilo que a gente aprendeu também na infância, que foram colocadas e a gente, como criança, foi entendendo que aquilo era verdade. Que era assim que a vida funcionava. Porque a gente, quando é criança, a gente é permeável a tudo que a gente ouve. Às vezes até ao que é efetivamente ditado, não só dito, mas ditado. E a gente vem trazendo. Como não? Como não? E quem disse que tudo aquilo que a gente ouviu durante a infância, da família, da sociedade, da cultura e até da religião, em algum nível, fala de mim como eu sou, ou do que eu sou, ou da minha essência. Muitas vezes, dando ouvido a essas vozes, eu nego quem eu sou durante muito tempo na existência. E isso é dor. E isso é sofrimento. E aí, o que a Joana está dizendo? A gente não está usando bem a razão que a gente conquistou. A gente não está pensando
da maneira que a gente deveria pensar para trazer esse despertamento e essa compreensão para nós. Quer fazer algum comentário? Não, eu estou aqui aproveitando a aula. Eu também. Não, é interessante o que a Jane falou, né? Que a gente acaba, na verdade, a vida que a gente tem, e a gente não pode esquecer também de que essa vida está relacionada com o nosso passado espiritual, né? De outras vidas, com toda a nossa bagagem. A vida nos impõe certas máscaras, né? No fundo, né? A parte religiosa principalmente. O quanto hoje do nosso raciocínio, do nosso pensamento, não está impregnado pela nossa vivência, uma, duas, sei lá quantas vidas atrás, de certos dogmatismos, né, de certas imposições, como a Jane falou, de ditados que foram feitos para nós. Né? Então, lembrem-se, né, a gente falou aqui em outra aula, o nosso processo é de ganhar consciência sobre aquilo que é inconsciente. Isso passou a se tornar inconsciente, nós vivemos nesse estado de inconsciência para aquela situação, né? E nós temos que lançar a luz e usar a nossa razão para que nós possamos lançar essa luz. Então, e esse é o nosso processo evolutivo, né? Como Joana abriu o capítulo falando do Jung, e você usou uma palavra que foi a palavra máscaras, que Jung fala dessas personas, né? Personas são esses papéis que a gente vai tendo ao longo da vida e que eles são responsáveis pelo nosso mecanismo de adaptação ao mundo externo. Nada de errado com isso. Todos nós precisamos dessas máscaras, desses papéis, para podermos ter uma vida adaptada ao mundo externo. Ou seja, quando eu estou aqui com a persona da palestrante, eu tenho um papel a ser desenvolvido, a ser realizado, que ele tem algumas características, que se eu não der conta dele, ano que vem eu não estou aqui. É assim, não tem nada de errado nisso. A questão é quando a gente começa a se identificar demais com esses papéis. E a deixar de olhar para a gente como a gente é. Eu sou a palestrante, eu estou palestrante aqui agora. Quando eu chego na minha casa, eu tenho que ter outro papel. O papel da mulher, da mãe, da filha. Quando eu estou com a minha mãe na minha casa, nesse momento, por exemplo, e sempre, claro, percebem? Agora, se eu começo a fazer palestra na minha casa, primeiro que o povo vai dizer, sai daqui, por quê? Aqui não tem lugar de palestra, não. Palestra lá não seja. Eles vão logo falar. Mas o que eu quero dizer é que cada papel tem a sua característica, a sua exigência, e não tem nada de errado nas personas, nos papéis que a gente tem que adotar. Precisa, para viver com o mundo externo, se relacionar com o mundo externo. O problema é essa identificação que me impede de ver como eu sou. E Jung, já que ela começou com Jung, o que ela fala é exatamente disso. Para a gente poder se conhecer, saber quem a gente vai ter que encontrar alguma coisa em nós, que são os nossos aspectos sombrios. Vamos ter que olhar para aquilo que a gente não quer ver. Ah, não, eu não sou mentirosa, eu não sou teimosa, eu não sou hipócrita, eu não sou demagoga, não sou nada disso, porque eu sou bem legal. Sim, Ellen. A frase é isso mesmo, o próprio Jung fala, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Não à toa, né, Joana usa a expressão despertar da consciência. O quê? É trazer o que está na escuridão para a luz. Não é eliminar, é trazer para a luz, é tornar consciente. Então, a gente tem usado mal a razão. A gente conquistou, mas ainda se equivoca no uso da razão e desse discernimento. Vamos em frente aqui. A fim de que se possa fazer cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens,
analisá-las e trabalhá-las com direcionamento adredemente planejado. Aí Joana está dizendo assim, olha só, querida, é preciso você olhar com calma, é preciso ter tempo, é preciso trabalhar de forma planejada. Não é assim, ó, estalando o dedo. É um processo que leva tempo. A gente quer, muitas vezes, nessa vida de imediatismo que a gente tem, a gente quer também os resultados desse processo imediatos. Não tem milagre. Não vai acontecer. Então, ela diz, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável. Não há nada que a gente fale mais na doutrina espírita do que responsabilidade. É uma doutrina de responsabilidade, definitivamente. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que nós somos os responsáveis por tudo o que acontece conosco, pelas experiências que a gente vive, sejam elas quais forem, nós começamos a ter maturidade. E a maturidade faz o quê? Traz a responsabilidade. Não tem como ser diferente. E é difícil isso, gente, é difícil demais sair da infância. É muito difícil sair da infância psíquica e espiritual. Porque é muito fácil a gente vivendo as coisas chegarem para nós e a gente, assim, é culpa do outro. Como eu estava falando ainda há pouco, do meu pai e da minha mãe, que me criaram de um jeito que eu não deveria ter sido criada. Eles fizeram o que eles puderam fazer. Eles também não sabiam o que faziam, numa certa medida. Assim como nós não sabemos. Menos que hoje, com muito menos acesso. E quando a gente cria os nossos filhos hoje, a gente fica pensando, ai, meu Deus, o que é isso de criar filho? Não é? E eles vão dizer também assim, ele vai dizer para o terapeuta deles lá, pode falar, porque mãe tem uma costa larga danada. Pode falar, né? Pode falar para o terapeuta, eu sou assim, da minha mãe, o terapeuta vai dizer, é mesmo, querido? Porque a gente acha isso, que a responsabilidade, que a culpa de tudo que nos acontece está no outro. Aí é o meu marido que não é legal, o meu filho faz da minha vida também um inferno, papai e mamãe, meu Deus do céu, o que era aquilo? E o meu chefe? Meu chefe é um diabo que eu não quero ver nem de perto. Eu quero passar longe dele. E aí, nesse momento, a gente está completamente inconsciente. A gente pode, eu acho assim, olha, pessoal, sem nenhum tipo de culpa, a gente vai ter momentos de inconsciência, muitos ainda. Não está iluminado, né? Não. Muitos. Ok. Legal é assim, opa, tropecei de novo. Escorreguei. Mas eu só consigo fazer isso se eu estiver disposta a olhar, a observar, a sair do pedestal, a cair, a tombar. E dizer, ok, estou desconstruindo a minha autoimagem da garota legal, boazinha, que não faz mal a ninguém. É preciso olhar. Porque só assim a gente consegue transformar. E lembrando, não é para eliminar, é para transformar. Tá bom para vocês? Está fazendo sentido? Vocês estão muito quietos hoje. Todo mundo sendo terapeutizado aí, pela espiritualidade. E é verdade, tá? A coisa só um comentário, né? A espiritualidade é tão boa, né, que ela faz um aquecimento. Eu chego cedo, passo na livraria, e essa foi a conversa que eu tive com o Danilo e com a Alessandra hoje. Ela vai me preparando para a palestra. É mesmo? Conta aí. Para a aula. Pode não? Foi exatamente o que você falou, agora a gente falou, não foi? A gente falou antes de começar a aula. Então, tá vendo assim? É porque às vezes a gente, quando vem para o seja, a gente limpa a bola de cristal, assim, faz uma limpeza, né, não? E aí quando vem, fala.
Porque já falou para nós, gente. Isso aí, ó, não tem diferença não. Quem está aqui, quem está ali, a gente está vivendo as mesmas coisas, as mesmas dúvidas, as mesmas questões, as mesmas impossibilidades. Isso é um alento, tá? É ótimo, porque a gente não está sozinho. Ainda mais todo mundo na casa espírita, todo mundo de mão dada, na mesma situação, comprou o mesmo ticket, no mesmo trem. E vamos nós. E aí ela diz, ó, capaz, quer dizer, uma aquisição de uma consciência responsável que nos torne capaz de ir lá na causa, ir lá na origem, analisar e trabalhar com direcionamento planejado, antecipadamente planejado. Ok. Então a gente diz assim, não está legal, alguma coisa eu vou ter que fazer, vou precisar de transformar. Qual o meu plano para isso? De que maneira isso vai ser feito? Aí eu estarei fazendo um bom uso da minha razão. Planejar de que maneira eu posso fazer essas mudanças e essas transformações. Olha só, pessoal, tem um ditado aí nos meios corporativos que diz que o planejamento foi feito para não ser cumprido. Mas não é disso que o João está falando, não. É para a gente tentar, tanto quanto possível, cumprir a meta. Qual é a meta? Por que a gente veio fazer aqui? Se é para adquirir mais consciência, porque esse é o propósito. Que a gente diz assim, no texto da doutrina fala que a gente vem para aprender, já falamos das provas e das expiações, mas o que as provas e as expiações fazem? Elas são meio. Meios para quê? Para ganharmos a tal da consciência. Para conquistarmos a tal da consciência responsável. São meios. Porque o que a gente vem fazer aqui é isso, descobrir um pouquinho mais sobre nós mesmos. E nós nunca estivemos assim, tão prontos para acessar isso como agora. Porque senão nós não estaríamos sendo encharcados desses conteúdos. E não são tantos, vamos combinar, né? Se não são tantos, olha a nossa responsabilidade. Muito poucos estão voltados para esse tipo de busca, para esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque a gente não quer viver a dor dessa busca. Então, eu vou, como Joana fala, buscar os prazeres do mundo todo o tempo. Porque isso me anestesia, isso me entorpece e eu não vou precisar olhar. Porque esse tal de autoconhecimento e de autodescobrimento é dolorido. Vai trazer sofrimento. Por isso é que às vezes a gente só consegue atenuar, mas não consegue curar. Porque você cura um pouquinho aqui e você descobre outro tantinho ali, mas na frente. Somos espíritos, habitantes de um mundo de provas e expiações. É possível uma cura total? Vocês acreditam nisso? É possível muita coisa acontecer, sim, gente. Senão fica uma desesperança só, né? De jeito nenhum. Não é esse o objetivo também. Porque a gente sempre traz os exemplos, lembra dos exemplos que a gente trouxe? De pessoas que se transformaram no caminho. Daquela única existência. É claro que eles devem ter feito trabalhos de casa anteriores. Mas a gente já viu também, naquele texto lá de renúncia, que estar na carne não é nada fácil. É muito desafiador estar por aqui. Lembra do texto? Mesmo aqueles que já têm conquistas espirituais e psíquicas, claro, maturidade psíquica, também vem para cá e ralam, porque está na carne, num mundo de provas e expiações. É muito desafiador. Totalmente. E percebam uma coisa, né? Uma das coisas chaves, a Joana fala isso no livro, e a gente acaba sabendo disso quando a gente começa a estudar esse caminho, que são a vontade, a Jane falou, a beça da vontade, e um outro que é o que a gente não gosta, que é a disciplina, esse planejamento, né? A disciplina não nos apetece.
Nós somos rebeldes ainda, espíritos rebeldes, que quando a gente tem que fazer um trabalho disciplinado, a gente tem dificuldade, né? Todo mundo aqui que vai na academia sabe disso, né? Não é verdade? Que papo mais esquisito. Quando a gente não pode mais comer certas coisas, a gente é muito disciplinado, não é verdade? Outra coisa esquisita de se falar. Ela vai me expulsar do palco agora. Não, mas isso é uma coisa muito interessante, porque a vontade que a gente mostra para essas coisas, para esse planejamento e para assumirmos essa disciplina, ela não existe. Agora, vontade, disciplina para usufruir dos prazeres do mundo, a gente tem de monte. Lembra daquela história? Ah, você acorda para trabalhar às 5 horas da manhã feliz? Não. Ah, mas você vai viajar para Búzios, você acorda às 4h30, feliz da vida. Né? Não tem problema nenhum. Que coisa estranha, né? É esquisito isso, mas é fato. Ele está falando só coisa estranha. Eu sou estranho. E aí ela vai falar, olha só, algumas coisas nesse planejamento. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos, olha a disciplina. E a segurança das metas, estamos falando de planejamento. São os recursos hábeis para o logro, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas, sem resultarem solucionadoras. Isso é interessante, porque às vezes a gente vê situações de pessoas que procuram o consultório, a terapia, mas se não tiver essa proposta, vai ficar 50 anos na terapia e não vai sair do lugar. Ainda vai achar, poxa, mas que saco, esse terapeuta não faz nada, ou esse faz nada para me ajudar. Como se fosse terapeuta, que tivesse que fazer o trabalho. E não é assim. Então, quando eu preciso, ela falou que a gente precisa usar melhor a razão e pensar com responsabilidade, ela está falando da nossa educação, do pensamento. E educar dá trabalho. Educar criança, filho, dá um trabalho danado. E educar a gente, trabalho dobrado. Porque a gente acha que já não precisa mais de algumas coisas. Então, educação do pensamento, disciplina dos hábitos e segurança das metas. Ou seja, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei para onde eu quero ir. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá onde eu quero estar? Planejamento e disciplina. Segurança. Eu quero estar ali daqui a pouco. E o que eu vou fazer para isso? Quais são as minhas buscas? Vou buscar terapia? Muito saudável, nosso lado saudável que busca terapia. O lado doente deixa a gente em casa, sem se cuidar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, também não tem milagre. O terapeuta não vai fazer milagre. Não existe isso. Como a casa espírita também não faz. A gente vem para cá achando que vai encontrar um milagre aqui. Na palestra, no passe, no tratamento espiritual. Que milagre? Como assim? A gente pode receber uma ajuda, Lô. Querido, ó, já que você está fazendo um esforcinho de estar toda quinta-feira, 17 horas, para falar de dor, para falar de sofrimento, que vamos combinar, né? A gente se reúne toda quinta-feira para falar de sofrimento. Já que você está com essa proposta, a gente vai te dar uma ajuda, uma inspiração diferente para você encontrar novas possibilidades aí no seu caminho. Claro que sim. Mas o trabalho é todo nosso. Então, o objetivo da terapia não é isso, está lá nos Pantanagens da Alma, James Hollis, que é um terapeuta junguiano, né? Ele é um analista junguiano, ele diz: o objetivo da terapia não é, portanto, remover o sofrimento, e sim passar através dele em direção a uma consciência ampliada, capaz de sustentar a polaridade desses opostos dolorosos. Ou seja, uma hora está bom, outra hora não está. Eu sou boazinha, mas eu também sou má. Eu sou honesta, mas às vezes também não sou. Porque eu estou falando de mim, porque vocês já passaram por essa fase, eu não. Eu ainda estou olhando para algumas coisas esquisitas, bem esquisitas.
eu diria para vocês. Então, a terapia ajuda nisso. Se a gente está iludido achando que o terapeuta vai fazer o nosso trabalho, não vai. Mas ele ajuda nessa sustentação. E aí, o Aldo Carotenuto fala também, Pantanais da Alma, é uma citação que o James Hollis faz, que a descoberta da densa trama de correspondência entre os eventos externos e eventos internos que constituem a vida, ou seja, tudo está interligado. O que está acontecendo fora tem uma relação estreita com o que está acontecendo dentro. Quando eu mudo dentro, eu mudo fora. Mas a gente quer só que tudo do lado de fora mude e eu fique exatamente do jeito que eu estou. Não vai rolar, não vai funcionar. Existe essa densa relação, essa trama que uma coisa conversa com outra o tempo inteiro. E nós vamos aprendendo a duras penas. E aí, Jean-Yves diz, então a terapia, sem dúvida, a arte da interpretação. Não é isso que Joana faz para a gente, convida a gente o tempo todo? Vamos olhar, vamos interpretar o que está acontecendo. O autodescobrimento é interpretação de nós mesmos. É olhar as nossas manifestações, as nossas reações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos movimentos em função disso. Então, ele diz, é a arte de interpretar efeitos e afetos que se modificam em direção a um melhor ou a um pior, de acordo com o sentido que se dá ao sofrimento. Aí ele está falando do que a gente já tem falado. O homem está condenado a interpretar. É nisso que ele é livre. Os acontecimentos são o que são. O que se faz deles depende do sentido que se lhes dá. Lembra quando a gente estava falando numa aula para trás que o fato é o fato, depende daquilo que representa para mim. O mesmo fato tem uma representação para mim, outra para o Carlinhos e outra para vocês. Então, tudo depende de como eu vejo. E aí diz, né? A única dor insuportável, segundo Leloup, é aquela que não somos capazes de interpretar, aquela que é destituída de qualquer sentido. Então, a dor, o sofrimento, ela tem uma informação, tem uma mensagem. Qual é o sentido? Essa é a nossa busca, essa é a nossa descoberta. Tem um sentido, tem um significado. E a única dor, ele diz, eu acho que é bem isso que a gente não consegue mesmo suportar, é aquela que a gente não entende por quê nem para quê. Mais ainda para quê? Porque as causas, elas são importantes, mas às vezes eu posso ficar na causa estagnado lá. Sabe aquela história da criança ferida? Quando a gente fala do porquê. Ah, o porquê minha criança está ferida, porque eu tive tal e qual experiência. Ok. E o que você vai fazer para o futuro? Essa é a síntese. É o para quê. É mais importante do que o porquê. O porquê é um meio. Agora, o para quê é fim, é finalidade. Então, para quê? E aí eu consigo dar um sentido e fica muito mais fácil, como Jung fala, de passar por ele, de suportar. O que me ocorre aqui, com essa frase do Leloup, é a clássica situação quando a gente encara a perda, a morte de alguém, né? Então, se lê, a única dor insuportável, segundo Leloup, é aquela que não somos capazes de interpretar. Se a gente, nós espíritas, somos reencarnacionistas, o Evangelho aqui nos chamou, né, a propagar essa mensagem, por que o Espiritismo é consolador nesse ponto? Né? Porque dá um sentido para isso, a gente consegue interpretar essa dor. Agora, se imaginem, né, como nós éramos um dia, e como muitas pessoas ainda são, amigos nossos, conhecidos, quando passam pela situação da perda, da morte próxima, né, e não conseguem dar uma interpretação
para esse evento que vai ocorrer com todos nós, em função do desconhecimento ou de uma posição rígida em relação à vida futura, em relação à reencarnação, em relação a uma verdade que não é espírita, é uma verdade universal, é uma lei universal. Percebe? Isso eu acho que é um exemplo muito claro, né, que a gente vivencia muito dentro da doutrina espírita e a gente consegue ver quando alguém que não é reencarnacionista encara a morte. É muito doloroso, mas é uma dor que pode atravessar uma vida, né? Exatamente. Porque eu não compreendo, né? Não tem sentido. É interessante isso, porque quando a gente fala de... Voltando lá naquela primeira fala do Jung, que diz que o sofrimento é uma coisa da condição humana. Quando a gente entende isso, a gente começa a viver e conviver melhor com aquelas experiências que nós atraímos para a nossa existência. Quando a gente consegue absorver essa situação do cume e do vale, porque a gente quer só estar no cume, mas depois a gente, quando chega no cume, a gente olha e vê que aprendeu no vale. Foi ali o aprendizado. Mas a gente quer chegar no cume sem passar pelo vale. Se puder, pega um aviãozinho e vai. Não vai rolar. Não vai conseguir. A gente vai cair no meio. E vai recomeçar. Que bom que a gente pode recomeçar. A abençoada doutrina que diz que a gente sempre pode recomeçar. Na outra, ou ainda aqui, nessa. Podemos recomeçar a qualquer momento. Sempre é hora. Só depende de nós. Em alguns casos, olha o que ela vai falar. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão, de onde partem as operações de reequilíbrio. O que ela está dizendo? Não dá para crescer sem dor. A dor ainda é aquela condição que vai fazer com que a gente pare e reflita. Vamos combinar. Existe uma frase que ficou famosa no meio espírita, né, Carlinhos? Essa. Que a maioria de nós chega pela dor e não pelo amor. Aí o que a dor faz por nós? Faz com que a gente encontre uma doutrina, com que a gente compreenda, com que a gente entenda alguns mecanismos. Permite que a gente olhe menos para nós mesmos, com a possibilidade de olhar para o próximo, de compreender os motivos escondidos. Lembra aquela música? Na Razão de Estar Aqui? Uma música antiga da Simone. Né? Dos motivos escondidos. A gente fica com esse véu do esquecimento, existe um motivo escondido, mas a gente descobre que há um motivo, que não tem gratuidade, que a gente não vive nada porque, ok, está aqui, não vai viver. Não. Existe um planejamento, falando como Joana, adredemente feito, elaborado, que a gente nem acessa, né? Vamos combinar, se a gente pudesse... Quando eu penso em planejamento reencarnatório, assim, o que é esse planejamento? Mas a gente fala disso mais para frente, que a gente vai ter oportunidade. Rumi diz assim, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Do sofrimento emergiram os espíritos mais fortes. As pessoas mais sólidas estão marcadas com cicatrizes. Essa é uma frase do Gibran. E o George Shaw fala assim, a vida é uma pedra de amolar. Desgasta-nos ou afia-nos, conforme o metal de que somos feitos.
São frases, gente, frases. Se você for buscar, pesquisar... Posso adicionar mais uma que eu falei semana passada que me impressionou? Quantas e você até quiser. Hoje é a frase da Katha Upanishad dizendo que Deus está escondido no sofrimento. Essa é muito boa. Fala de tudo que a gente está falando aqui. Exatamente. Então, entra a luz ali. Na ferida, é uma possibilidade da luz entrar. E aí a gente vai terminando com esse último slide, quando Joana, então, fala de Jesus. A recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável. Porque, lembra que ela está falando de Jesus, fazendo um link lá com aquele parágrafo de Jung que trouxe o Jesus crucificado como exemplo de suportar o sofrimento. Estão lembrados no início da aula? Então ela vem. A recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável, por ser esse sentimento gerador de valores responsáveis pela felicidade humana. Então, quando a gente se deixa, pelo menos um pouquinho, preencher pelo amor, a gente tem atitudes mais edificantes. Nós nos tornamos mais éticos, ficamos mais atentos aos anseios do coração e a gente é capaz até de perdoar o outro e principalmente a nós mesmos. Porque quando a gente fala de toda essa história de autoconhecimento, a gente pode entrar nesse espaço do culpado que não consegue fazer aquilo que é dito, aquilo que é lido, aquilo que a gente ouve nos livros, nas palestras e nos cursos. Então, o perdão, ele é importante principalmente para nós. Esse acolhimento que faz com que a gente tenha generosidade com essa condição que a gente ainda está, mas que também nos permite olhar para as conquistas. Nem tudo é erro. Temos muitos acertos, já muitas possibilidades, muitos caminhos já percorridos. E isso é bom. É bom que a gente olhe desse jeito. E a gente, então, termina com a frase que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso tem tudo a ver com perdão, tem a ver com o amor. Quando a gente pensa que quer apenas receber, a gente também pode dar. E a gente pode dar exatamente aquilo que a gente gostaria de receber. Vamos orar? Fala, Ellen, fala. Ih, chegou caneta. Chegou tijolinho, chegou caneta. Mais canetas e mais tijolinhos. Esse pessoal do Instituto não dorme no ponto. Não. Não é? Definitivamente não. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? É verdade. Nessa hora, olha, todo mundo para o pé. E a gente tem que também homenagear rapaz! A gente precisa cantar um parabéns. Isso. Para um casal que veio comemorar com a gente. Exatamente. O aniversário de casamento. Vamos? Meu irmão e minha cunhada. Vamos lá. Marcelo e Maurício. Parabéns para você. Nesta data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Muito bom. Que Jesus os abençoe nessa jornada escolhida e trilhada por vocês. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Para de olhar para o pé, gente. Vamos rezar. Vamos rezar, agradecer a Jesus, esse amigo querido, esse mestre divino junto de nós sempre. A Joana de Ângeles, essa mentora que traz esses aprofundamentos, esses textos que nos permitem trazer ressignificação para a nossa existência. Vamos nos deixar preencher pelo amor.
pelo amor de Jesus, nos deixar preencher pela gratidão, nos deixar preencher por todos os sentimentos que nos constroem e que sejamos capazes de olhar para aquilo que ainda não quisemos até agora, para podermos caminhar mais leves, entendendo, acolhendo, amando a nós e ao próximo, vibrando por todos nós, para que possamos voltar na próxima semana, para aprendermos juntos tudo aquilo que Joana traz para nós, à luz da mensagem de Jesus e da doutrina espírita. Que todos aqueles que trilham conosco a jornada possam também receber os benefícios desse encontro de pensamentos e de almas que estamos fazendo. Abençoa, Senhor, Marcelo e Maurício, que eles possam receber o abraço afetuoso da espiritualidade nesse dia tão marcante e tão importante para eles e para a família que constituíram. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até semana que vem, pessoal. Um beijo, Feliz gente. Até. Feliz Dia das Mães para as mães. Pessoal, feliz Dia das Mães. Um abraço apertado para todo mundo.